Neste vídeo, iremos explicar o que é um blockchain, em termos bem simples. Ao final do vídeo, você poderá explicar esta tecnologia espetacular que muda vidas para aqueles ao seu redor, o salvando das ditaduras autoritárias que nunca param de controlar todos os nossos movimentos. No entanto, não iremos discutir política aqui, apenas focar nas ideias. Então vamos lá. O que é um bloco? Em termos de criptomoedas, um bloco é só um monte de dados. Na verdade, pode ser qualquer coisa, mas geralmente são apenas uma coleção de registros. Para o Bitcoin, a moeda mais popular, esses dados é literalmente uma lista de transações que, para exemplificar, pode se parecer assim. X paga Y $50, A paga B $80 e Y paga H $15. Se pularmos para o Ethereum, é também apenas uma lista de transações. Porém, podem ser outras coisas, como contratos inteligentes, que são incríveis, mas deixamos isso para um outro vídeo. Para outras altcoins, podem ser o uso do seu Wi-Fi, arquivos ou documentos, mas que independentemente do que seja, lembre-se que bloco é apenas uma coleção de registros. Neste exemplo, para explicar o que é uma blockchain, consideraria o bloco como um registro de transações, que no Bitcoin é chamado de livro-razão, porque é um registro contábil que representa uma troca de valores. Agora, uma coisa que você precisa saber é que os blocos têm limites e só podem ter tantas transações neles. Então, temos que continuar adicionando mais blocos. Para nosso exemplo, o Bitcoin tem uma média de cerca de 1.500 transações em um bloco. Agora, esse número muda, mas você realmente não precisa saber o porquê. Apenas saiba que esses blocos se enchem, então temos que fazer algo com eles. Bem, o que fazemos quando esses blocos estão cheios? Nós os adicionamos à rede. Agora você pode estar se perguntando como fazemos isso. Bem, fazemos algo chamado minerá-los. E, como o Bitcoin é um modelo de prova de trabalho, temos que provar que os mineramos. Isso nos leva a algo chamado hash. Então, a próxima grande pergunta é: o que é uma função hash? Uma função hash é um sistema em que você pode colocar algo e ele produzirá um hash. Há uma tonelada de matemática acontecendo dentro dessa caixa preta mágica, mas essencialmente você dá algo e recebe algo. Nesse caso, o Bitcoin usa a função de hash SHA-256. SHA significa algoritmo de hash, seguro, e 256 refere-se à quantidade de zeros e uns que ele possui em tudo que produz. Portanto, se você colocar o seu nome ou o dicionário inteiro, ele sempre produzirá 256 zeros e uns. Agora, nossos computadores são inteligentes, então eles convertem esses zeros e uns para letras e números, e é um processo complicado e pode ser um vídeo por si só, mas essencialmente, como funções de hash, você precisa saber três coisas principais. Número 1. Você não pode encontrar a entrada de um hash, você tem que adivinhar e verificar. Então, se você lhe der 1, ele lhe dará D. Então, se você der A, ele lhe dará J. Então, se você der A, ele lhe dará U. Imagine se você quisesse descobrir o que lhe deu um F. Você teria que continuar adicionando mais AS até encontrar. A segunda coisa que você precisa saber sobre funções hash é que mudar a entrada um pouquinho muda muito a saída. Então, basicamente, se você fizer SHA-256 disso, inscreva-se em nosso canal. Você obtém uma saída. No entanto, se você escrever por favor, se inscreva em nosso canal, você receberá outro código. Veja, eles são completamente diferentes, mesmo que tenhamos adicionado uma palavra. E por último, a terceira coisa que você precisa saber é que calcular o hash leva algum tempo. Pode levar apenas alguns milissegundos para uma pequena sequência de texto, mas se você tiver um livro inteiro que está fazendo, ou se quiser verificar alguns milhões de variações dele, começa a acumular tempo e poder de computação. Então, o que o Bitcoin está fazendo sempre que você o minerar é tentar adicionar números aleatórios a qualquer que seja o bloco para que tenhamos um final especial. Por exemplo, digamos que estamos tentando minerar isto. X paga $50 para Y, A paga $80 para B e Y paga $15 para H. Você obterá isso como resultado. Agora, isso é o que o Bitcoin está fazendo. Nós nos perguntamos que número temos que adicionar ao final da lista para obter um zero no final do hash. Bem, se começarmos do zero e depois verificarmos com 1 e depois verificarmos com 2 e usarmos meu pequeno programa em Python, descobrimos que são necessárias 3 verificações diferentes para chegar ao primeiro, que é quando você coloca um 2 no final. Agora vamos dificultar um pouco. Vamos tentar 2 zeros no final do hash. Depois de executar meu pequeno minerador Python, descobrimos que são necessárias 438 tentativas até você acertar o primeiro hash que termina em 00. E por último, só para deixar claro que leva muito mais tempo para encontrar esses hashes, vamos ver quantas vezes temos que adivinhar para obter 5 zeros.
Se executarmos o programa, obtemos um número enorme, então à medida que procuramos mais zeros, leva muito mais tempo para verificá-lo e, essencialmente, o Bitcoin está procurando por muitos zeros, e computadores em todo o mundo e fazendas de mineração estão minerando para encontrar o número certo. Quando fazem, dizemos que este bloco está resolvido e verificado. Importante é saber que um blockchain é descentralizado. E o que isso quer dizer? Bom, pense assim. Centralizado significa que uma pessoa o controla. Por exemplo, suas notas no ensino médio. Apenas seu professor tinha acesso para adicionar ou alterar suas notas. Eles poderiam reprová-lo se não gostassem de você. E nada pessoal aqui. Mas talvez você não entendesse o que eles estavam ensinando porque eles não ensinavam bem. Descentralizado significa que mais de uma pessoa poderia ver e alterar suas notas. Imagine se todos os seus colegas de classe pudessem ver as suas notas e lhe dar uma nota com base em seus resultados. Imagine se eles pudessem votar em que nota você tirou e não apenas o seu professor. Isso é essencialmente o que descentralizado significa. Em vez de uma pessoa ter uma lista de todas as transações de Bitcoin, literalmente qualquer pessoa que quiser poderia examiná-las. E não é só isso, porque esta é a parte importante. Qualquer pessoa pode minerar e opinar no blockchain. Isso significa que eles podem dizer que o Bill realmente pagou $50 para o John, ou eles poderiam fazer transações falsas e dizer que o John pagou todo o dinheiro dele para o Bill. E quem garante que alguém não faça uma transação falsa e gaste todo o seu dinheiro? Bem, esse é um problema que se resolve usando criptografia assimétrica com carteiras de criptomoeda. É um assunto um pouco complexo para quem está começando no mercado de criptomoedas. Então você precisa estudar mais e é melhor você assistir outros vídeos. Mas voltando ao que descentralizado significa, isso levanta a questão: por que um grupo de adolescentes iria querer olhar seus trabalhos e testes? Ainda mais, porque eles iriam querer gastar muito tempo olhando para eles e depois corrigindo os testes. Bem, nessa analogia, eles seriam pagos para isso. Para quase todos os blockchains, você recebe uma recompensa por participar. Por exemplo, para minerar Bitcoin, você recebe em Bitcoin. Até agora, já vimos o que é um bloco, que é apenas um monte de dados, vimos o que é uma função hash, que é para garantir que as pessoas realmente se esforcem para participar da blockchain, e já vimos o que significa descentralizado. Basicamente, significa que uma pessoa não o controla. Em seguida, vamos aprender por que ele é chamado de blockchain. Com o Bitcoin, há duas coisas extras que você precisa saber. Uma, quem conseguir resolver o bloco e encontrar o hash, independente do número de zeros, eles adicionam no topo do bloco. Porque a conta da placa criptográfica recebeu 2 bitcoins para minerar. E essa é a recompensa da mineração. E é assim que mais bitcoins são realmente criados, embora esse número também mude e fique cada vez menor com o passar do tempo. Em segundo lugar, você precisa saber que eles adicionam o hash do último bloco a ele, para que a senha do último bloco seja adicionada a este bloco e esse hash seja realmente usado para calcular o hash deste bloco. Então, isso torna uma corrente, já que cada bloco se refere ao último. Agora é aqui que a mágica do blockchain funciona. Se você tentar voltar e editar um bloco antigo, os mais novos mudam, porque você bagunçou o hash para o qual ele apontava. Lembre-se de quando falamos sobre a função hash ou SHA-256, se você mudar um pouco, muda o todo. Bem, é assim que podemos ter certeza de que alguém não vai voltar e adicionar mais dinheiro em sua conta, em um bloco antigo. Em certo sentido, o que quer que seja adicionado ao blockchain é escrito na história para sempre, porque não pode ser alterado. Agora, isso é realmente bom para as coisas como transações, mas é ruim para coisas como material protegido por direitos autorais ou coisas embaraçosas. Mas essa é a natureza da internet. Então, para concluir, temos blocos que consistem em dados e, no caso de criptomoedas, geralmente é uma lista de transações. Depois de termos um bloco, temos que encontrar a senha deste bloco, ou basicamente qual é o hash que resolve este bloco, e os mineradores fazem isso adivinhando e verificando até atingir o checkpoint. E depois de encontrar a solução deste bloco, eles garantem que ele esteja vinculado ao último bloco, de modo que cada bloco realmente tenha a história de todas as transações, porque se refere a um bloco anterior agora, já que cada bloco está conectado ao último bloco. Isso o torna uma cadeia e isso é o blockchain. Espero que esse vídeo sobre este assunto tenha sido útil para você. Obrigado!